Olá, acompanhe com a gente as notícias do Parlamento Capixaba, agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque: presidente apresenta balanço dos 100 dias de gestão da Assembleia. Insurreição do Queimado. Parlamento presta homenagem ao movimento contra a escravidão ocorrido no Estado há 168 anos. Projeto de lei pode facilitar geração de emprego para pessoas com mais de 50 anos. 100 dias à frente do Parlamento Capixaba. O presidente da Casa, deputado Eric Musso, apresenta para os meios de comunicação os dados de sua gestão, que teve início em fevereiro. O deputado Eric Musso falou à imprensa sobre as ações implantadas em pouco mais de 3 meses de gestão e as próximas medidas a serem adotadas à frente do Legislativo Capixaba. Acompanhado do primeiro vice-presidente, Marcelo Santos, e da segunda vice, deputada Janete de Sá, o presidente da Assembleia disse que corte de gastos e aumento da transparência do Legislativo foram as prioridades no início da gestão. Nós estamos com um comitê de controle de gestão de gastos públicos formado, permanente, que está dialogando com os servidores, está dialogando com o sindicato, para que a gente possa tomar essas medidas de forma responsável e equilibrada, mas com coragem e determinação para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Nós estamos com um painel mais moderno, nós fizemos a troca dos microfones, dos computadores aqui dentro do plenário, e o contrato foi reduzido em 17%, 17,46%. Então, nós tivemos uma redução de R$45 mil ano. Nós tínhamos um serviço de garantia de computadores da Assembleia Legislativa que teve uma redução de 44%. E nós estamos com um planejamento nos contratos da Assembleia Legislativa, da internet móvel, uma redução de 25%, assinatura dos jornais, uma redução de 40%, dos Correios em 25%, de TV a cabo em 30%, e estamos com um novo estudo agora, que eu autorizei ontem, da TV Assembleia em 20%. Segurança. E também estamos com uma situação de segurança, mantendo, claro, a ordem, o bom funcionamento e a segurança tanto dos servidores quanto dos visitantes, mas também estamos trabalhando na ordem de 40% dessa redução. Então, esses contratos são os contratos que estão dentro desse comitê gestor, qual eu quero agradecer. Segundo o Musso, até o fim de 2017, a Assembleia deve economizar cerca de R$5 milhões e os recursos poupados devem ser investidos em melhorias no Poder Legislativo. O presidente explicou que as novas ações são referentes a 2 eixos para a Assembleia: inovação tecnológica e sustentabilidade. Para que a gente possa fazer da Assembleia Legislativa do Espírito Santo um modelo de gestão desses 2 quesitos. A Assembleia Digital ela vai consistir em a gente trabalhar o fluxo de processo totalmente digital, desde uma assinatura digital, acabar com o processo de papel e a gente digitalizar todo o processo até a compilação de leis e tudo isso. Vai gerar uma economia de R$1.200.000 por ano. A Assembleia Sustentável ela vai se balizar em construção de bicicletário, de vestiário, enfim, em a gente trocar todo um aparato de equipamentos eletrônicos por mais modernos, com mais economia. Estamos trabalhando já uma parceria com as universidades para que a gente possa fazer instalação de placas solares para redução do custo da energia na Assembleia Legislativa de 30% a 40%. De acordo com o presidente, mesmo sem corte de cargos comissionados, a Assembleia deve economizar cerca de R$2 milhões em 2017 por conta da redução do valor das funções gratificadas concedidas a servidores efetivos e a medidas como cortes de gastos com cursos, concessão de passagens aéreas e diárias. Eric Musso também anunciou a criação de medidas para aproximar o Legislativo da sociedade e de outras instituições. Nós vamos atuar em 2 frentes. Uma é a criação do Fórum Democrático para Desenvolvimento do Espírito Santo. Colocar a sociedade civil organizada, representantes de classe, presidente de entidades aqui dentro, para que a gente possa debater o Estado. Uma outra lacuna que a gente quer trabalhar é nós criarmos o PROCON da Assembleia. Já foi anunciado, nós estamos trabalhando nisso fortemente,
Isso seria também uma forma de colocar a sociedade dentro da Assembleia Legislativa. Éric Musso assumiu a presidência da Assembleia no último mês de fevereiro para mandato que segue até o início de 2019. Com 30 anos, é o deputado mais jovem da casa e fez um balanço sobre desafios e metas à frente do Legislativo capixaba. Nós tivemos assim muitos desafios, porque quando se implanta uma nova gestão, e principalmente uma gestão em que chega com cortes e com uma nova forma de se administrar, é um impacto, né? Mas com diálogo, sabe? Eu acho que com uma forma estratégica de se fazer, nós fomos conseguindo superar isso. Então é uma coisa que a gente precisa de foco e de planejamento. Sessão solene presta homenagem à insurreição do Queimado, o movimento de luta contra a escravidão, ocorrido no Espírito Santo há mais de 160 anos. Há quase 200 anos, neste brilhante lugar, onde o verde era mais verde e mais azul era o mar, um povo com sua ira, tomado pela mentira, resolveu se libertar. E assim busca a memória para arrancar mais dados, fazer jorrar a história sem poder ficar calado. Na terra dos meus encantos, Serra do Espírito Santo, a insurreição do Queimado. Por meio da literatura de cordel, o escritor Teodorico Boa Morte conta um pouco de um dos fatos mais marcantes da história do Espírito Santo, a insurreição de Queimado. O maior movimento contra a escravidão no Espírito Santo aconteceu no distrito de São José do Queimado, no município da Serra, no ano de 1849. Um grupo de escravos que cobrava a libertação se insurgiu contra os escravagistas. O movimento pela liberdade durou 5 dias. Um de seus principais líderes, Chico Prego, foi preso e morto em praça pública. Os 168 anos do episódio, que resultou na morte de muitos negros, foram resgatados em sessão solene realizada pelo Legislativo. A solenidade contou com apresentações culturais, como a do grupo Afrozumba. O proponente da sessão, deputado Padre Honório, destacou a luta histórica dos negros por igualdade. Nós sabemos da importância do povo negro na história de todo o nosso país e como esse povo foi explorado e continua sendo explorado, como esse povo foi excluído e continua sendo excluído. Então hoje lembrar Chico Prego, lembrar os companheiros, lembrar a insurreição de Queimado, é trazer para hoje, para refrescar a memória do povo do Estado do Espírito Santo, que muitas lutas foram travadas para que o povo negro tivesse um pouco de liberdade, embora tem muita estrada ainda a percorrer para conseguir conquistar todos os seus direitos. Pessoas e entidades que se destacam na luta pela igualdade racial foram homenageadas com certificados do Legislativo capixaba e com a comenda Chico Prego. A gente tem que preservar a nossa história. E a insurreição do Queimado, a revolta dos escravos do Queimado, é um dos fatos mais relevantes da história do Espírito Santo. Se a gente não compreender o que aconteceu naquela época, eu acho muito difícil compreender o que está acontecendo hoje. Se faz esse tipo de evento, relembra o que foi que aconteceu de importante, não só a questão da memória dos escravos que morreram ou que sobreviveram, mas também a preservação do monumento que ficou lá, que está abandonado, completamente abandonado. Isso não pode acabar. A igreja não é um monumento católico mais, ela é um monumento histórico de resistência negra e ela tem que ser preservada. Iniciativa do deputado Sandro Locutor propõe medidas para informar e proteger as grávidas de qualquer tipo de violência obstétrica. Índices muito altos de violência contra a mulher num momento tão importante, que é o momento da concepção da vida, de dar à luz, de trazer ao mundo, né, os seres humanos, ela acontece de forma muito grande e não é tão divulgada. Para você ter uma ideia, a cada 4 parturientes, uma sofre
sofre violência obstétrica quando faz o seu acompanhamento do pré-natal ou quando vai dar à luz, né, ou seja, na maternidade ou no hospital público. Então, e muitas vezes essas mulheres não têm a informação adequada sobre os seus direitos, que às vezes as pessoas, ao dizer, na hora de fazer você gostou, agora não grita, senão vai assustar as outras mães. Isso é um tipo de violência, um tipo de coação, e é isso que o projeto pede, para que o governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Saúde, oriente, informe, afixe materiais nas maternidades, para que essas mães, para que esses pais, eles tenham consciência do que é um ato de violência obstétrica, né? Porque às vezes as pessoas não têm informação. E tem médico maravilhosos, mas tem alguns também que tratam com grosseria essas mães. Então a preocupação aqui no ato de legislar é para que o governo do Estado oriente todos os profissionais de saúde que atuam nas áreas de maternidade para tratar com maior humanização. Hoje se discute, inclusive, o parto humanizado e tudo mais, mas a gente precisa de, a partir do momento que uma mãe procura para iniciar o seu pré-natal, até o momento de conceber a vida ali, de dar à luz, que ela seja respeitada e bem tratada pelo servidor público estadual. Aprovado o projeto de lei complementar para instituir uma Ciretran no município de Baixo Guandu. A proposta do governo foi resultado de uma iniciativa do deputado Dari Pagundo. Nós aprovamos um projeto de lei complementar encaminhada pelo governador Paulo Artung. Antes, o ano passado, nós aprovamos nessa casa uma indicação ao governo para transformar o PAV de Baixo Guandu numa Ciretran. Nós entendemos que Baixo Guandu hoje possui mais de 16 mil veículos e precisa de uma Ciretran para dar mais, atender melhor a população do município, os municípios ali do entorno, como Itaguaçu, como Pancas, como Laranja da Terra e tantos outros municípios. Então, Baixo Guandu hoje, com 16 mil veículos, necessitava de uma Ciretran para que nós possamos nos dar mais tranquilidade para todos aqueles que precisem de tirar sua carteira, de pagar o seu IPVA, de fazer o seu licenciamento. Então, acredito que é uma vitória para o nosso município de Baixo Guandu. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos trabalhar ainda mais para o desenvolvimento do município de Baixo Guandu. Começou a tramitar na casa o projeto de lei do deputado Freitas para gerar emprego para pessoas com mais de 50 anos de idade. A proposta obriga empresas que recebem benefícios ou isenções fiscais do Estado a reservarem pelo menos 5% das vagas de trabalho para pessoas nessa faixa etária. Nós estamos muito preocupados com o elevado índice de desemprego que acomete todo o nosso país. Não é diferente aqui no Espírito Santo. E a gente observa que é muito mais difícil para as pessoas com mais de 50 anos de idade ou com mais de 40 anos de idade, pensando nisso e observando que o Estado oferece incentivos fiscais para inúmeras empresas que chegam no nosso Estado ou até as que estão no nosso Estado, as que já estão o compete no intuito de ter mais competitividade, as que estão chegando o investe a título de investimento no Estado do Espírito Santo, e nós estamos apresentando um projeto de lei que começa a tramitar a partir de hoje, foi lido no expediente de hoje, obrigando essas empresas detentoras de incentivos fiscais no Estado que elas possam reservar para as pessoas de mais de 50 anos de idade pelo menos 5% das vagas nos seus quadros de empregabilidade. Isso para que possa promover o emprego para essas pessoas de mais de 50 anos de idade. Nós observamos que são pessoas que têm uma larga experiência, uma vasta experiência no mercado de trabalho, que normalmente estão bem capacitadas, mas que existe por parte das empresas uma resistência ao currículo das pessoas que já fizeram 50 anos. Então nós queremos que seja lei no nosso Estado que exista pelo menos 5% de espaço nas empresas que detêm o incentivo fiscal por parte do governo para essas pessoas de mais de 50 anos de idade. A proposta do deputado Freitas é para facilitar o trabalho de pessoas com mais idade. Mas e os profissionais recém-formados? Devem ter reserva de vagas no mercado de trabalho? O Plenário do Povo de hoje foi saber a opinião das pessoas sobre essa proposta. Veja as respostas.
projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa quer reservar 10% das vagas de emprego para os recém-formados. De autoria do deputado Almir Vieira, essas cotas seriam aplicadas em processos seletivos públicos realizados pelo Estado do Espírito Santo. O parlamentar alega que muitos estudantes, ao concluírem sua formação, participam dessas seleções, mas a exigência de experiência profissional impede que eles consigam um emprego, mesmo que estejam qualificados para a vaga. O que será que os capixabas pensam dessa proposta? O plenário do povo veio às ruas para conferir. Eu acredito que as cotas elas não deveriam existir, porque todo mundo é capacitado para passar em concurso, entre outras coisas, né? Eu acho importante, né, que o governo venha aprovar essa lei, né, para que o recém-formado consiga uma oportunidade de mercado mais fácil, né? Bom, porque a pessoa não tem experiência, então vai ser difícil adquirir. Então, aí, reservando, fica mais fácil para a pessoa entrar no mercado de trabalho, né? Dependendo da área, eu acho interessante. Eu, como sou estudante, eu faço engenharia elétrica, a gente tem uma grande dificuldade em conseguir emprego porque todo mundo prioriza quem já tem experiência. E eu acho que se você não der oportunidade para a pessoa criar experiência, você nunca vai ter experiência. Então, se você não priorizar quem está se formando, realmente a pessoa nunca vai conseguir estar imersa no mercado de trabalho. Acho importante, vai abrir oportunidades para algumas pessoas, eu acho bom. Eu acho que é uma boa, porque serve também para a pessoa que acabou de se formar agora, poder ter uma chance de entrar para a área de trabalho, um nível de experiência baixo. Por hoje é só, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.